Janeiro Roxo é o mês de conscientização da hanseníase. Segundo dados preliminares da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, ano passado, 439 casos foram diagnosticados aqui no estado. Isso é um sinal de alerta, é bom você ficar atento, afinal de contas, a questão preventiva é extremamente importante. A equipe da Band atualiza os números e fala um pouco mais sobre este problema. Uma doença infecciosa e de evolução crônica causada por uma bactéria que atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos dos braços e das pernas. Estamos falando da hanseníase, que se não for tratada precocemente, pode provocar lesões neurais. Durante este mês, a Agevisa intensifica as ações preventivas. Estão programadas apoio da Agevisa aos municípios desenvolverem nas suas localidades. Teremos dia 11 aqui no Cremero uma atividade com os agentes comunitários de saúde. Vai ser a abertura da campanha oficial do estado, a Agevisa estará presente, mas também dia 30 e 31 de janeiro faremos um grande fórum para discussão com os profissionais de saúde sobre a hanseníase. Devido ao seu passado histórico, a hanseníase é uma doença que, infelizmente, ainda está ligada ao preconceito. Segundo a Sociedade Brasileira de Hansenologia, o Brasil é o segundo país com mais casos da doença no mundo, que afeta principalmente homens jovens. A hanseníase tem uma característica, não só em Rondônia, mas no Brasil, de acometer homens e homens jovens. Como ela é uma doença que leva à deformidade física e infelizmente ainda tem um grande estigma e discriminação contra a doença, isso favorece mais ainda a desagregação social. É uma doença que acomete pessoas de baixa renda, até mesmo pela característica de moradia, por morar mais aglomerado. Então, tudo isso são fatores que interferem ou que favorecem a transmissão da hanseníase. Na região norte, Rondônia está em quarto lugar com mais casos de hanseníase. Dados preliminares da Agevisa apontam ainda que no ano passado, 439 casos da doença foram registrados aqui no estado. Entre os municípios que mais registraram casos de hanseníase em 2023 estão Porto Velho, com 54 casos, Vilhena, com 35, Ji-Paraná, com 29 e Rolim de Moura, com 28 casos diagnosticados. A gente tem estratégias de fazer busca ativa na comunidade. O público são as pessoas que convivem ou que conviveram com pessoas que foram diagnosticadas ou estão em tratamento de hanseníase, mas também em áreas de situação de vulnerabilidade social, porque é onde a hanseníase tem essa característica por viver em aglomerado, e a hanseníase é uma doença transmissível. Então, são estratégias que a gente utiliza para fazer a busca ativa de casos e aí conseguimos fazer um diagnóstico precoce e o tratamento oportuno para a hanseníase. Olha, é extremamente necessário que a gente aborde esses assuntos constantemente, todos os anos, não só no período específico que tem a campanha para conscientização no combate, na ação preventiva e também no tratamento, que é talvez o mais impactante, né? Você precisa entender que esse é um tipo de assunto que tem preconceito sobre ele, existe sim. A hanseníase, lepra, mal de Lázaro, que acaba sendo basicamente a mesma coisa. Existe sim um estigma, um assunto que causa um certo constrangimento falar sobre ele. Mas é só falando sobre, é só buscando os meios que existem para o tratamento que a gente consegue resolver. Resolver o problema do indivíduo que já foi acometido e, mais do que isso, fazer com que ele se cure e não transmita para outras pessoas. A própria reportagem foi muito clara quando abordou os meios e as fragilidades que existem da transmissão do contágio da mesma. As pessoas que acabam convivendo muito mais próximas em ambientes até, de certa forma, insalubre, estão mais suscetíveis. Mas qualquer cidadão está vulnerável, afinal de contas é transmitido até pela própria saliva. É importante falar sobre as questões que envolvem as ações que vão dar conta de que a gente possa evitar o problema, a ação preventiva.